tudo bem? Vamos entrar então na nossa videoaula número 5 da disciplina Metodologia Científica. E nessa videoaula a gente vai tratar de um tema muito sério, o plágio, mais especificamente o plágio acadêmico. É um tema muito sério que infelizmente tem permeado aí as instituições de ensino, não apenas universidades, escolas também. É uma preocupação crescente no meio acadêmico, uma preocupação crescente entre os editores de revistas científicas, é uma preocupação crescente no meio autoral. Isso porque hoje em dia, obviamente com a tecnologia digital, é muito fácil a gente copiar e colar. Por outro lado, com essa mesma tecnologia, também é muito fácil a gente ser pego, no cometimento do plágio. E aí, antes da gente entrar nas propriedades do plágio acadêmico, eu gostaria de trazer alguns significados da palavra e implicações. Então vamos lá. O plágio é uma palavra de origem latina, mas também tem uma derivação grega, então vem do latim plágio, do grego plágios, que significa oblíquo, indireto, auspicioso. Isso já nos dá aí, a indicação de que não é uma coisa boa, é algo enviesado, algo indireto, é algo que denota aí uma astúcia. No dicionário da língua portuguesa, plágio é definido como um substantivo masculino que significa assinar ou apresentar como seu uma obra de outrem, uma obra de terceiros, uma obra de outra pessoa. Com relação às implicações, eu chamo a atenção de que o plágio ele consta nos códigos civil e penal daqui do Brasil e em normativas de instituições de ensino e pesquisa, não só do Brasil, mas como de todo o mundo, e é algo visto com muita gravidade por editoras de livros e de periódicos científicos, como eu mencionei no início. Portanto, a gente já está aí, mostrando para vocês o tom da seriedade do assunto, da seriedade com que nós devemos nos colocar diante disso, diante do plágio. O que vem a ser o plágio acadêmico, então? É o plágio que se comete dentro da academia, dentro do ambiente universitário, dentro do ambiente escolar. É quando, por exemplo, o estudante ou a estudante retira textos e ideias de fontes de consulta, que podem ser as mais diversas, sem dar crédito aos autores originais. Ou seja, sem citar esses autores originais das obras, das fontes de consulta, como as verdadeiras fontes de referência. E aí, em se tratando do plágio acadêmico, que fontes de consultas são essas? Então, pode ser a própria internet, livros, relatórios, artigos científicos, resumos de congresso ou trabalhos de outros estudantes. A gente pode pensar no plágio, e de fato ele é, como uma fraude. E o plágio acadêmico representa uma fraude acadêmica, uma fraude dentro da academia. Sobre os tipos de plágio que podem ser detectados, tem aquele que a gente chama de integral. Esse talvez seja o mais fácil, o mais óbvio, porque ele representa a cópia, palavra por palavra, de um trabalho, sem citar a sua fonte. Então, você tem a reprodução integral daquele trabalho de uma terceira pessoa, que você assina como seu, é o chamado plágio integral. Mas nós temos o plágio parcial. Esse é uma questão que às vezes pode gerar um pouco de controvérsia, principalmente entre os estudantes, considerando inclusive aspectos que a gente já tratou nas videoaulas anteriores. Eu preciso levantar a bibliografia, eu preciso ler, eu preciso fazer transcrições dos textos, mas eu preciso ter um texto autoral. Então, muitas vezes, os estudantes se perdem nesse meio do caminho entre o que é um texto autoral e o que configura no chamado plágio parcial. A gente pode definir esse plágio parcial, conforme a gente está vendo aqui nessa ilustração na nossa tela, como uma colcha de retalhos. Eu vou copiando parágrafos, frases de autores diversos, de vários trabalhos. Não cito a fonte e vou montando aquela estrutura de texto como se ele fosse uma novidade. Gente, isso não é
uma transcrição indireta, como a gente falou lá na nossa videoaula de citações bibliográficas no texto. Isso é plágio, né? Muitas vezes a gente tenta disfarçar, muda uma palavra ou outra, mas continuará sendo essa colcha de retalhos, formada por cópias não autorizadas, ou seja, sem a citação dessa fonte de consulta. E tem mais, mesmo citando a fonte, essa forma de escrever ainda é considerada incorreta, porque a gente espera que o texto gerado seja um texto diferente, apesar de baseado nas informações de outros autores, né? É aí que eu fiz referência à nossa videoaula de citações bibliográficas no texto. Eu trago uma citação, uma transcrição indireta para trazer a informação do meu autor de referência, mas aquilo tem que estar num contexto próprio, tem que estar num contexto meu, tem que estar num texto diferente, elaborado, criado, desenvolvido por mim, mas sendo sustentado pelos autores de referência. Então a gente tem que ter muita atenção, porque o plágio parcial, tal qual descrito aqui, continua sendo uma forma de plágio. E, volto a dizer, com a tecnologia, com o copy e cola, o Ctrl+C, o Ctrl+V, que é muito fácil a gente fazer de qualquer documento, muitas vezes isso acontece com mais facilidade do que a gente gostaria, com muito mais facilidade com o que deveria, e continua sendo plágio, né? E aí então, qual é a forma correta? Como é que eu coloco as ideias de outros autores no meu texto autoral? Eu preciso ter as minhas próprias palavras, né? A gente espera que os estudantes, no nível de formação superior, como vocês, escrevam com as próprias palavras os seus textos. Façam as transcrições das citações bibliográficas que vão sustentar os argumentos do seu texto. Apresente claramente as fontes consultadas, mas evidencie aquele texto como seu. Isso significa articulação intelectual. Eu recebo a informação, eu recebo o conceito, eu tenho minha fundamentação teórica prévia para que eu pense sobre aquele assunto e faço o ponto e o contraponto com as minhas palavras, trazendo como base os autores de referência. Com a prática, com o treino, com a leitura, principalmente com a leitura, e aí é um aspecto importante da gente ressaltar, com a leitura de trabalhos, a gente vai ficando cada vez mais hábil em compreender a forma de montar os nossos próprios textos. Mas olha o que está grifado aí no nosso slide, próprias palavras. Para a gente adquirir um vocabulário próprio, para a gente se expressar com as próprias palavras, a gente precisa ler, a gente precisa compreender e a gente precisa ter essa articulação intelectual que eu chamo aí a atenção nesse slide com vocês. Tá? Obrigada pela atenção. Eu acho que vocês já compreenderam que plágio é algo gravíssimo. Acho que já entenderam também, né, o que não fazer para cometer plágio. E eu tenho certeza que daqui para frente vocês vão ficar muito mais atentos quando forem elaborar os seus próprios textos baseado nas informações prévias que recebem. Até a próxima!